Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer e faço medicina na Faculdade Albert Einstein. Agora eu vou para o meu quarto semestre e esse analisando o terceiro semestre, que é o semestre que acabou de passar. E tem vídeo analisando o primeiro e o segundo semestre. Vou deixar linkado aqui em algum lugar do vídeo, então se vocês tiverem interesse. E tem muito conteúdo legal aqui no meu canal, tem vlogs, tem vídeo sobre materiais, sobre meu esteto, tem muita coisa legal, inclusive dica para vestibulandos. E tem muito conteúdo legal também nas minhas outras redes sociais. Para quem quiser seguir, eu vou deixar os links aqui na descrição. E se você é vestibulando, eu tenho um diretório de conteúdo pré-vestibular com listas de exercícios, ilustrações, resumos e muito mais que eu usei para ser aprovada tanto no Einstein, que é a minha faculdade de hoje, como na UFRJ também. Então, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição, inclusive os meus cupons de desconto com as marcas que eu trabalho. Eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar esse vídeo. Para quem já viu os outros analisando semestres, é tudo no mesmo esquema. Eu vou falando as matérias que eu tive, falo da minha grade horária, falo como eu lidei com certas coisas durante o semestre e vou comentando com vocês. E assim, toda vez que eu vou gravar o Analisando Semestre, eu volto nos analisando semestres passados, para eu ver mais ou menos como eu fiz, como eu dividi as matérias, etc. E é muito engraçado, porque sempre parece que passou 1 milhão de coisas de um semestre para outro, e realmente nesse semestre parece que foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, em todos os aspectos, na minha vida como uma futura médica, na minha vida na faculdade, na minha vida com os estudos. Então, esse analisando o semestre, ele é muito importante, porque eu acho que marcou realmente a faculdade de medicina com aquele ritmo forte e de estudo e de muito trabalho, de muitas coisas para fazer. Então, acredito que daqui para frente também só vai piorando, só vai ficando mais difícil. Acho que essa é a tendência da faculdade, não só de medicina, mas como todos os outros cursos. Então, esse foi um semestre decisivo, essencial e de muito estudo, muitos surtos, muita coisa aconteceu que vocês vão ver agora, que eu separei direitinho para vocês. Vamos lá, então. Vou colocar aqui na tela a minha grade horária do terceiro semestre. As aulas que começam no primeiro horário começam às 8 e vão até às 10. Aí tem um intervalinho, 10h20 começa e depois vai até 12h20. Aí eu tenho horário de almoço. Da 12h20 até 1h40. E aí depois vai da 1h40 às 3h40 a aula, e depois tem um intervalinho de 20 minutos, das 3h40 às 4, e aí depois das 4 às 6 é o meu período de aula. Então, se tiver algum espaço branco, ele é uma janela minha, e se ele tiver preenchido com aula, que realmente era aula. E eu vou explicar melhor também, mas essa rachura que tem, que são horários de consolidação, que é quando o professor pega para tirar alguma dúvida, para fazer alguma revisão sobre as aulas que ele deu, para aprofundar algum conteúdo que ele acha importante. Então é opcional você ficar, não tem lista de presença, mas eu fiquei em quase todas as consolidações. De APS, não, na maioria das vezes não era consolidação, era projeto de extensão, que eu também vou falar um pouquinho mais à frente. Mas de saúde e doença, eu fiquei em quase todas. Acho que eu só não fiquei mais pro fim do semestre, mas no começo do semestre eu fiquei em todas as consolidações. E aí, nesse analisando o semestre, eu decidi falar um pouquinho como era cada dia meu da semana. Então, o que eu fazia na segunda, o que eu fazia na terça, junto com as aulas, pra vocês entenderem um pouquinho da minha rotina. Eu até anotei. Eu anotei tudo do roteiro desse vídeo pra ficar bem explicadinho e não esquecer de nada, né? Na segunda-feira, a primeira aula era de saúde e doença, e a segunda aula ou era consolidação, que é isso que eu falei do professor tirar algumas dúvidas, ou aprofundar alguma matéria que ele queria. Então, eu sempre ia para a faculdade, primeira aula, 8 horas, depois segunda aula, consolidação ou aula mesmo, depois eu ia almoçar, ou eu ficava na faculdade, ou eu ia para casa para estudar, enfim. E aí, depois das 17 horas, eu tinha inglês. E eu sempre tentava treinar na segunda, mas na segunda era um dia que eu sempre tirava para estudar. Então, era bem difícil ter essa rotina de treino. De terça-feira, eu tinha a primeira aula de atenção primária à saúde e a segunda aula
ou era consolidação, ou era projeto de extensão, que eu também vou explicar um pouquinho mais à frente o que foi projeto de extensão nesse semestre. E aí depois eu almoçava, e à tarde eu tinha aula de agente hospedeiro, que é o AGH. E nesse dia específico, eu sempre tentava correr de manhã, às 6 eu tava no parque, aí depois eu tomava banho e assistia aula. Mas em alguns dias não dava, porque a gente tinha prática da UBS, então a gente tinha que estar na UBS às 7. Não, tinha que estar na UBS às 8, só que as UBSs eram meio longe e tal, então não tinha como correr. Mas na maioria dos dias era assim, corrida, aula, aula, almoço, aula, aula e estudo à noite também. Raramente, eu acho que nenhum dia do ano eu fui embora logo que acabou as aulas. Eu sempre ficava na faculdade para estudar, para fazer algum trabalho, porque sempre tinha coisa para fazer. Na quarta-feira, a gente tinha o primeiro horário livre, então eu aproveitava ou para treinar ou para fazer yoga. Ou, se a semana tivesse muito conturbada, eu estudava. Eu chegava cedo na faculdade, estudava, resolvia alguma pendência de trabalho ou de estudo mesmo, de aula. E aí depois tinha o almoço, e à tarde a gente tinha práticas de hospital de semiologia, que acontecia literalmente toda semana, que eu também vou falar um pouquinho melhor sobre o que é semiologia e como aconteceram nossas práticas ao longo desse semestre. Aí depois da aula, né, depois da prática, ou eu treinava, ou eu ficava estudando. Dependia onde era a minha prática, se era no Einstein ou se era no outro hospital do Einstein, que eu vou falar também, não vou dar spoiler. E aí ou eu estudava ou treinava, dependia do dia, dependia da demanda, tudo literalmente dependia de como que tava aquela semana pra mim. Na quinta, a gente tinha manhã livre e era sempre o dia que eu aproveitava pra correr aqui perto de casa e fazer meus treinos de tiro, tipo, era a minha quinta-feira, a minha pista-feira, na verdade, que eu aproveitava pra acordar com calma e correr, almoçar com a minha mãe, estudar alguma coisa que eu tivesse aqui. Eram ótimas essas manhãs livres, e depois eu ia pra faculdade e tinha aula de semiologia, e depois eu tinha aula de saúde das populações, e aí terminava o dia, e logo na sequência eu tinha monitoria de semiologia, que eu fui religiosamente toda semana, desde que começou, não faltei nenhuma monitoria. E aí terminava a monitoria umas 8 e pouquinho, e aí eu ia pra casa. De sexta-feira, a gente tinha conhecimento médico de manhã, e aí, conhecimento médico, vou falar também mais à frente, mas era uma matéria que literalmente você tinha que estar preparado para todas as aulas. Então, ou eu costumava chegar bem cedo para fazer a leitura prévia da aula que eu ia ter de conhecimento médico, ou quando eu já tinha lido em dias anteriores, eu aproveitava para dar uma revisada de manhã, enfim. A minha manhã sempre era para conhecimento médico, e aí eu tinha aula de conhecimento médico e depois eu tinha aula de biologia da reprodução, que é embriologia. Aí eu saía, almoçava, e ou eu ficava na faculdade estudando, ou eu voltava para casa na hora do almoço. Dependia de várias coisas, o que eu tinha para aquele dia, minhas demandas, como tava o trânsito. Então, era mais ou menos assim a minha semana. E aí, de fim de semana, só atitude e curiosidade. Sábado sempre era o dia do meu longão da corrida. Então, eu acordava cedo no sábado e ia pro parque correr. E eu ficava esperando a semana toda por esse momento, que era tipo meu momento de paz, de reflexão. Espero continuar esse semestre também. Vou falar também um pouquinho o que eu espero para esse próximo semestre no fim do vídeo, mas sábado era sempre o dia que eu tirava para isso. E aí voltava para casa, editava meu vlog para vocês, estudava, enfim, saía com os meus amigos. E aí de domingo também. Acordava em casa, em paz, estudava alguma coisa e organizava a minha semana. Planejando tudo que eu tinha que fazer, com TBL, com provas, eu sempre organizava a minha semana ou na sexta ou no domingo. Mas no domingo tinha que estar tudo pronto, inclusive as minhas roupas da semana. E era assim que eram as minhas semanas, tipo, invariavelmente aconteciam assim. Assim, a estrutura macro, né, eu tô falando, porque cada semana tem uma pendência diferente, tem uma prova diferente, tem um TBL diferente. Mas achei legal trazer como era a minha rotina pra vocês. E agora vamos conversar um pouquinho sobre cada matéria que eu tive ao longo desse semestre. Na realidade,
as minhas matérias mudaram praticamente tudo. Por isso eu falei no começo do vídeo que foi um semestre louco, crazy total. E todo mundo fala que o terceiro e o quinto semestre são os mais difíceis da faculdade. E eu não duvido, realmente, porque foi um semestre de muita coisa nova. Os nossos professores, as matérias todas mudaram e o jeito que a gente tinha que se portar perante a faculdade mudou também. Porque a gente começou a ter estágio nos hospitais, então a gente começou a ter muito contato com os pacientes. Então a gente já não era mais aluno do primeiro ano, aluno do primeiro semestre. A gente já tinha uma responsabilidade de saber se portar, de interagir com os pacientes, de conversar com os nossos professores. E a forma de avaliação ficou bem mais difícil, eu achei, porque era muito mais aula, era muito mais conteúdo durante as aulas, era muita coisa para decorar. Gente, foi muita novidade para mim. Mas foi um semestre de muito aprendizado e de muito autoconhecimento também. Eu aprendi muito a estudar, a lidar com um tantão de prova, com um tantão de trabalho, um tantão de TBL que teve ao longo desse semestre. Então, por mais que tenha sido puxado, foi um semestre bom. Mas, então, vamos falar de cada uma das matérias. A primeira matéria é Semiologia 1, que é Semiologia do Adulto. E envolve tudo do contato com o paciente. Então, a gente aprendeu a anamnese, que é quando você chega no médico e ele te pergunta: o que aconteceu com você? Quanto tempo você tá assim? Quais foram os seus sintomas? Tem algum sintoma associado? Como que é essa dor? Tudo que o médico conversa com você quando você chega no consultório dele, a gente chama de anamnese. E aí, na minha cabeça, eu não sabia, tipo, eu imaginava que teria alguma lógica pro médico fazer essa anamnese, tipo, ele não ia tirar tudo da cabeça dele, mas eu não sabia que tinha uma lógica tão lógica assim. Porque tem todo um script para você fazer a anamnese do paciente, então são várias perguntas que você tem que fazer e vários desfechos que você tem que conectar na sua cabeça para fazer sentido você chegar no diagnóstico. Então, quando começou a anamnese, eu fiquei, gente, eu não vou conseguir decorar tudo isso, é muita coisa. E realmente é muita coisa. Mas ao longo do semestre eu fui pegando o jeito de tanto treinar no hospital, que eu vou falar dos estágios. Então, a gente aprendeu a fazer anamnese e a gente aprendeu a fazer exame físico no paciente. Porque não basta só também você tirar uma boa história do paciente, você tem que ter uma hipótese depois que você fizer a anamnese, para você fazer o exame físico e depois pedir os exames de imagem, exames de sangue, enfim. Então, tudo começava aí. Aí, a gente aprendeu a fazer exame físico geral. Então, medir pressão a gente já sabia, mas, enfim, reviu essa parte de medir pressão, temperatura, exame físico geral mesmo. Exame físico de cabeça e pescoço, então linfonodos, tireoide, exame cardiovascular, a gente aprendeu a escutar coração, exame pulmonar, exame abdominal e exame neurológico também. Então, foi tipo assim, minha matéria favorita do semestre. Foi muito legal. As aulas eram muito legais, a gente aprender na prática, tipo, sei lá, você tá com tal alteração no seu coração, e aí tem tal som, e aí você vê na prática o som que você viu na aula e confirmar o diagnóstico do paciente que você fez pelas perguntas da anamnese. Gente, era surreal, era muito legal, muito legal mesmo. Foi a minha top 1 de matérias e tinha monitoria de semiologia também, como eu falei. Todas as quintas a gente revia os conteúdos das aulas e, enfim, treinava com os monitores para fazer tudo direitinho, tudo certinho quando chegasse no quarto do paciente, né? E aí eu separei uma partezinha só para falar das práticas depois que eu terminar de falar das matérias, mas vou falar um pouquinho por cima, né? Toda quarta a gente tinha prática que era ou no Einstein ou no Vila Santa Catarina, que é um hospital público, oncológico, administrado pelo Einstein. E era um pouquinho longe, assim, da faculdade, acho que uns 40 minutos, saindo do Einstein, né?
E aí, era isso. Alguns grupos iam pro Einstein e alguns grupos iam pro Vila Santa com seu preceptor, enfim. E aí, era isso. Semiologia, gente, não, demais. E aí, semestre que vem, a gente vai ter a semiologia pediátrica, então acho que eu vou gostar também muito. Próxima matéria é a PS3, que é Atenção Primária à Saúde. Essa matéria eu tinha desde o primeiro semestre, mas acabou mudando a professora, porque a professora que eu tinha no primeiro ano continua no primeiro ano, mas aí a do segundo ano é outra professora. E aí mudou totalmente os temas. A gente começou a ver tudo sobre pacientes crônicos. Então, o que a gente tem de conduta na UBS? Então, a gente viu obesidade, tabagismo, diabetes, pé diabético. E a gente viu por cima também alguns tratamentos farmacológicos dentro da PS mesmo. E, assim, foi bem legal, porque nos primeiros semestres, tipo, no primeiro semestre, quem viu os vídeos aí era uma coisa mais de leis, de legislação. O segundo semestre foi legal também, mas não era alguma coisa que a gente colocava em prática todos os dias. Então, a gente viu bastante sobre a amamentação, famílias, grupos, etc. Mas com um paciente diabético que chegava lá no consultório, eu não sabia muito bem o que falar, o que poderia fazer, etc. E aí, quando a gente começou a ver isso, começou a ver os tratamentos, como proceder com o paciente, eu fui me sentindo bem doutora, sabe? Comecei a me sentir bem médica mesmo. E aí, quando a gente tinha as visitas na UBS, que era mais ou menos uma vez por mês, nas UBSs que também são administradas pelo Einstein. Então, nós somos em 9 grupos, e aí cada grupo ia para uma UBS. E aí, o meu preceptor da UBS, ele não vai ver esse vídeo, mas ele era um fofo, ele era um querido, eu adorava ele. Ele deixava a gente fazer consulta com os pacientes, e aí depois ele só voltava para checar. Então a gente teve muito contato com pacientes crônicos, e a gente que pensou nas condutas com os pacientes crônicos, eu acho que isso foi o mais legal, a gente vê as coisas na aula e elas se materializarem ali no consultório da UBS, sabe? Então, foi legal. Foi uma matéria bem tranquila também, sendo bem sincera. Não foi uma das minhas grandes preocupações, como foram outras matérias que eu também vou conversar sobre. E foi bem gostosa, as aulas eram bem legais e a UBS também sempre era muito legal. Só era um pouco desgastante, porque, como eu falei, era longe, depois a gente voltava e tinha aula à tarde. Mas eu acho que super valeu. Teve um dia até que foi muito legal, que a gente foi pro BS, não sabia nada que ia ter. Tipo, o médico nem falava nada pra gente, eu também não falaria, eu vou falar o quê, né? E aí a gente chegou lá e o médico levou a gente como se fosse um clube, assim. E aí dentro tinha um bar, tipo, mesa de bar, etc. E a gente atendeu os pacientes dentro desse clube e na mesa de bar. Então, tipo, a gente sentou na mesa da Brahma e a gente tirou, tipo, história do paciente assim. E aí depois a gente passava pro médico, óbvio, mas foi um dia muito legal, que eu acho que eu senti na pele mesmo o que é a APS, o que é quando um UBS realmente se empenha a cuidar dos pacientes, né? Então foi um dia muito legal, que acho que vai ficar para sempre marcado, a gente tirou várias fotos e foi muito legal. E aí, já aproveitando, eu vou falar de extensão também. Cada semestre a gente tem extensão, porque, pelo menos na minha turma, e uma turma acima da minha, né? Eu sou T16, a T15 também não tem TCC. Foi substituída na nossa grade o TCC pelo projeto de extensão. E aí, cada ano, ou a cada semestre, a gente tem um projeto que envolva educação em saúde, ou criação de projetos mesmo, para ajudar alguma população específica. E aí, desse semestre, foi criar algum vídeo e algum manual sobre educação em saúde, envolvendo doenças crônicas. E aí, o meu grupo específico, a gente quis fazer sobre doenças crônicas na menopausa. Porque a gente conversou com o nosso médico do BS e ele falou que era uma demanda muito grande que ele sentia lá. As pessoas falarem sobre menopausa com as mulheres, tipo, os médicos falarem, eles só meio que deixavam pra lá.
e elas ficavam meio perdidas, tipo, não entendiam o que estava acontecendo. E a gente encontrou uma oportunidade aí pra tentar fazer alguma coisa em relação a isso. E aí a gente fez um vídeo sobre menopausa, o que é menopausa, alguns riscos que podem estar associados com a menopausa e como que a gente pode contornar esses riscos. E aí também a gente fez um manual de saúde, como se fosse uma cartilha, assim, sabe? Falando sobre a menopausa, sobre os riscos, e de uma forma mais completa do que seria o vídeo. E aí esse foi o nosso projeto de extensão, mas aí ao longo do semestre a gente teve que ter várias aulas sobre doenças crônicas, sobre técnicas de filmagem, técnicas de escrita. Então não foi só chegar lá e fazer o vídeo, teve aula, teve reunião, teve várias coisas. E aí depois no fim a gente passou por uma banca avaliadora também pra ver se os nossos vídeos estavam bons, se a gente merecia a nota, se a gente merecia passar de semestre. E aí deu tudo certo. Próxima matéria é a GH. Gente, desculpa a mudança de luz, porque eu tô gravando esse vídeo quando o sol tá se pondo e aqui tá escurecendo, mas enfim. Próxima matéria é a GH, que é Agente Hospedeiro 1. Todo mundo fala e todo mundo tem razão que essa é a matéria mais difícil do terceiro semestre, pelo menos pra mim foi. E os professores falaram também no primeiro dia que ia ser a matéria mais difícil, que eles iam cobrar muita coisa, e eles realmente cobraram muita coisa. Que basicamente foi tudo sobre bactérias, mais imunologia. Então, acho que foi quase 60 bactérias que a gente teve que decorar. Mas não era só a bactéria que a gente tinha que decorar, a gente tinha que decorar a bactéria, as características da bactéria, a epidemiologia, a gente tinha que decorar os mecanismos de patogenicidade, os fatores de virulência, as doenças que ela dava, como era a transmissão, como a gente protegia dessa bactéria, se essa bactéria era resistente a tal coisa, se não era resistente a tal coisa, e quais exames a gente fazia para cada bactéria, se a gente podia fazer uma bacterioscopia, se a gente podia fazer uma cultura, se a gente podia fazer teste imunológico, e cada bactéria era diferente entre si, cada bactéria tinha um formato, cada bactéria tinha uma característica específica no diagnóstico. Gente, foi uma loucura. E assim, não era só que o professor passava, sei lá, passava uma leitura do que a gente tinha que saber e a gente decorava aquilo e pronto. Não, a gente tinha que saber a leitura e a gente tinha que saber 100% tudo que eles davam na aula. Porque era uma aula muito de método ativo também. A gente respondia muita questão, discutia muito em grupo e aquilo caía na prova, tipo, muito detalhadamente. A gente tinha que saber todos os nomes. Então foi uma matéria que eu penei muito, que eu estudei muito. Mas assim, no fim deu tudo certo, eu fui super bem. Mas eu fiquei, na realidade, feliz que todo mundo falou que era uma matéria difícil, porque realmente é. E aí eu tive a preocupação de estudar para essa matéria, porque, sei lá, se falassem, uma matéria fácil, eu não ia estudar tanto quanto ela merecia e teria me ferrado, sabe? Então, foi uma matéria difícil, com certeza ela vai continuar agora no próximo semestre, falaram que é um pouquinho mais tranquila. Mas, gente, sofri, penei, decorei muita coisa. Quem viu os meus stories só via eu estudando GH. Era eu escrevendo na lousa, era escrevendo no papel, era escrevendo no caderno, era escrevendo no iPad, era escrevendo em tudo. Era eu estudando GH e essas benditas bactérias. Próxima matéria, saúde das populações, epidemiologia. Foi uma matéria tranquila também. Eu achei ela importante. A gente viu coisas sobre saúde, então, mecanismo natural de alguma doença. Quando era importante a gente fazer algum teste de rastreio segundo probabilidades, possibilidades. Então, tudo envolvia cálculo nessa matéria. Quanto aquele teste ou quanto aquele tratamento era efetivo e quanto ele tinha que ser em relação à porcentagem para o custo dele ser viável, para aquele tratamento ser viável, para aquele teste ser viável. Então, a gente aprendeu também o que é epidemiologia, sua importância, tipos de vigilância epidemiológica. Foi basicamente isso nessa matéria, era uma aula só por semana e foi bem tranquila também. E falando sobre fisiologia, que é a nossa saúde e doença, é a mais temida e realmente eu acho que vale a pena ser temido, porque pelo menos na minha faculdade foi bem intenso, tinha muita leitura prévia pra fazer, todas as aulas, praticamente, eu acho que
todas as aulas mesmo, foram por método ativo. Então, se você não lesse... A próxima matéria, conhecimento médico, é um velho conhecido aqui do canal. Semestre passado eu penei em conhecimento médico, foi uma matéria que eu sofri demais. E nesse semestre não foi sofrido, graças a Deus, foi um semestre bem tranquilo pra mim de conhecimento médico. Mas também a professora mudou bastante a forma de avaliação, então toda aula praticamente era método ativo. Toda aula eu tinha que me preparar, porque ou eu ia ter TBL, ou eu ia ter trabalho em grupo, ou eu ia ter uma mini provinha sobre o texto que ela deu, que ela chamava de exercício. Que, tipo assim, ela botava uma leitura prévia, seja um livro, um capítulo de um livro, um vídeo, alguma coisa assim que a gente tinha que ler pra aula. E aí a gente lia e depois fazia uma prova individual. Ela tirava as dúvidas, né, antes. E aí fazia uma prova individual daquilo que a gente leu, né, na leitura prévia. E era isso. E aquilo valia como se fosse uma prova, sabe? Então, foi uma matéria que eu tive que estudar bastante também. Toda semana tinha estudo frenético de conhecimento médico. Teve muitos desses exercícios que eu falei, que eram as provinhas. Tiveram muitos trabalhos em grupos ao longo do semestre, eu acho que teve 4, 5 trabalhos em grupo. Então, a gente teve que ralar também. Teve TBL também, bastante TBL. Então, em relação ao ano passado, eu achei talvez mais fácil, mas também eu estudei mais. Não sei como isso é possível, porque semestre passado também eu estudei muito, mas esse semestre eu estudei mais e me aproximei muito da professora. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu falava com ela, ela me ajudava. Então, acho que isso foi muito bom, porque semestre passado eu tinha vergonha, falava, ela vai me julgar, não sei o quê, mas nada. Tipo, ela não iria me julgar porque eu tenho uma dúvida da matéria dela, muito pelo contrário, ela ia ver que eu tô interessada e tal. Então, deu bom crescimento médico. Falaram que o semestre que vem é pior, mas fica pro semestre que vem. Esse semestre deu tudo certo. Por último, a nossa famosa BRI, Biologia da Reprodução, que aí a gente via desde a formação do gameta, do homem e da mulher, que toda a questão hormonal do homem e da mulher, é o zigoto, e aí via o embrião em cada semana, o que acontecia em cada semana. Tinha que saber o nome de cada estrutura que surgia a cada semana, qual problema estaria associado àquela semana. Então, se ele tiver alguma alteração em tal estrutura, o bebê vai poder nascer com tal coisa. Então, a gente foi aprendendo isso ao longo das aulas. O que eu mais achei difícil de biologia da reprodução foi os nomes. Tinha muito nome esquisito, tipo sincício trofoblasto. Gente, precisava. E aí tinha esse monte de nome doido pra decorar, um monte de semana doida pra decorar, mas no fim deu tudo certo também. Foi uma matéria que eu gostei, a professora é incrível, tipo, gente, ela é totalmente revolucionária, é maravilhosa, é médica cirurgiã, então foi muito bom ter aula com ela, mas era muita coisa pra decorar, tinha bastante leitura prévia também, mas no fim deu tudo certo, e ela continua no semestre que vem com Biologia da Reprodução 2. Aí temos, por fim, a fisiologia, que é a saúde e doença, que é a mais temida e eu acho que com razão foi uma das matérias, eu acho que eu mais penei também para conseguir estudar, para conseguir acompanhar as aulas, porque todas as aulas foram por método ativo. Então, você tinha que ler um texto, e às vezes eram textos de 40 páginas, ou ver um vídeo, que era um vídeo de tipo 2 horas, para cada aula antes da aula. Então, você tinha que se preparar, porque a professora não explicava a aula. Ela só botava perguntas lá, a gente discutia caso e meio que revisar o que a gente aprendeu lendo sozinho, vendo vídeo sozinho. Então, não adiantava você chegar lá sem se preparar, sem ver nada, sabe? Então, me tomou muitas horas, porque eu tinha que fazer uma boa preparação antes, ler textos de, sei lá, 20, 30 páginas,
ir pra aula, discutir em sala com o meu grupo, com a professora, discutir a sala toda pra conseguir aprender, e depois eu tinha que estudar depois da aula. Então foi uma matéria que eu penei bastante, mas assim, também fechei super bem. E aí eu vi fisiologia geral, que é a parte física, a parte química, de tudo, assim, bem geralzão assim mesmo do corpo. Depois eu vi fisiologia cardiovascular, fisiologia neurológica e fisiologia pulmonar. Essa é só a parte 1 da fisiologia, porque ainda tem no próximo semestre outras fisiologias. Mas, assim, foi uma matéria difícil, mas muito interessante também. Foi bem legal entender como cada coisa acontece. Então, por que que, sei lá, no coração, quando o coração tá bombeando, as pressões são diferentes em cada parte do corpo? Como isso impacta para o sistema cardiovascular como um todo? Como isso impacta para a circulação sanguínea? Então, foi muito interessante, confesso, mas ralei, gente. Ralei mesmo, porque não foi fácil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os estágios, que eu falei que ia conversar depois com vocês. E a gente tinha estágio tanto em APS 3 como em Semiologia 1. Os estágios da APS eu já falei mais ou menos como que era, que a gente ia para os UBSs, que eram administrados pelo Einstein, e aí a gente ficava com os médicos da família nas UBSs, acompanhando consulta, fazendo consulta, dependia um pouco da demanda do dia que a gente tinha, por exemplo, aquele dia do bar lá que eu falei, mas no geral era isso, acompanhar consulta, fazer consulta, acompanhar grupo, ver alguns pacientes crônicos, e era isso, as nossas visitas na UBS. E aí, os nossos estágios no hospital, que acontecia religiosamente toda quarta-feira, ou eram no Einstein ou no Vila Santa Catarina. E aí, como que era dividido isso, né? O meu grupo em específico, que era o grupo 1, ele ficou o semestre todo indo no Einstein e só foi 2 vezes pro Vila Santa. Mas tiveram outros grupos que foram o semestre todo, praticamente pro Vila Santa, e tiveram, acho que, 5 práticas no Einstein, tirando o neuro, porque as práticas de neurologia foram todas no Einstein, mas as práticas de sêmio geral era dividido entre Einstein e Vila Santa Catarina. E aí, o que eu senti de diferença entre os dois hospitais? É o Einstein, que ele é o hospital de referência no Brasil e do mundo, em tudo que faz. Tudo é de qualidade, o hospital é lindo, maravilhoso, você anda assim, parece um shopping. Tem milhões de restaurantes, tem várias lojas, tem um monte de coisa. E aí tem o Vila Santa, que é um hospital público. Mesmo sendo administrado pelo Einstein, não deixa de ser um hospital público. Então, é outra realidade, são outras pessoas, são outras histórias de vida. Então, é um pouco chocante você sair dessas duas realidades. Mas eu não acho isso ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é importante, sim, a gente ter contato com várias realidades, porque o mundo não é um Einstein, o mundo não é um lugar cheio de recursos, cheio de pessoas, cheio de tudo que a gente precisar. Esse não é o mundo. Então, eu acho que foi bom ter ido no Vila Santa. Na realidade, eu acho que eu queria ter ido até mais vezes no Vila Santa, porque os pacientes eram muito mais receptivos com a gente. E a gente, acho que conseguia criar conexões mais fortes com os pacientes. Não que no do Einstein não seja possível, mas eu sentia que a gente meio que tava atrapalhando ali a vida deles, e realmente tava, né? A gente ficava, sei lá, 2 horas fazendo anamnese, fazendo exame físico no paciente, chegava a ser chato. Mas no Vila Santa era outra coisa, sabe? E eram realmente pessoas que estavam precisando do nosso carinho, não necessariamente do nosso exame físico, não, mas do nosso carinho, da nossa conversa, de poder desabafar com a gente. Então, eram 2 mundos diferentes, que eu acho que é importante a gente passar pelos dois, com certeza. Mas foi isso, meu grupo foi 2 vezes só no Vila Santa. E aí, semestre que vem, a gente começa aí no M. Boibirim, que é outro hospital também administrado pelo Einstein. Então, que é público, né, também administrado pelo Einstein na pediatria. Então, acho que vai ser legal também. E aí, como que funcionava esses estágios, né? Acho que eu já falei mais ou menos por cima, mas a gente chegava com os pacientes, normalmente a gente ia em duplas ou em trios, na maioria das vezes em duplas. E aí eu fui uma vez só sozinha.
E aí a gente fazia a anamnese completa do paciente, perguntava por que ele tava ali, o que ele tava sentindo, fazia o ISDA, que é um interrogatório sobre os diversos sistemas, então cabeça, pulmão, coração, interrogava sobre tudo isso e perguntava sobre hábitos, sobre vícios, sobre, enfim, tudo sobre uma anamnese completa ali, que a gente já ficava um tempão falando com o paciente, e aí depois partia pro exame físico. No começo, a gente fazia os exames físicos que a gente sabia. Então, a gente teve primeiro o exame físico geral, aí depois o exame físico de cabeça e pescoço, coração, pulmão, abdominal, e por fim o neurológico. E aí, a gente fazia os exames físicos que a gente já tinha aprendido, anotava, aí na maioria das vezes passava limpo, inteiro a anamnese, pra entregar pro nosso preceptor. E aí, então, colocava, tipo, todos os dados do paciente, tudo que a gente colheu ali da anamnese, do exame físico, se tinha alguma alteração. E aí, depois passava o caso com o preceptor. Então, a gente tinha que contar o caso que a gente viu, por que tava lá, tudo isso. E aí, cada um falava, né, do próprio caso e também ouvia o caso dos outros membros do grupo. E discutia com o preceptor, o que a gente achava que era que podia ser, o que a gente achava que era que podia ser, o que a gente achava que era, o que podia ser. Então, era um momento muito legal essas práticas. Eu senti que foi uma curva, assim, exponencial do meu aprendizado em semiologia. Então, era o meu dia favorito. Era muito legal, gente. Acho que é isso. E aí, a gente ganhava nota de prática pela presença e por ter entregue a anamnese. Que aí contava pra nota final de semiologia. E aí, aproveitando, falando sobre as notas, a maioria das notas eram 70% prova, 30% trabalho, mais TBL, algum trabalho, enfim. Mais de diferente que a gente tinha era de conhecimento médico, que a gente não chegava a ter prova, só aqueles exercícios que eu falei que eram tipo uma mini provinha, assim, e trabalho e TBL, né? Então, o que contava bastante eram os trabalhos para conhecimento médico, os trabalhos em grupo. Saúde e doença também, que é a fisiologia. O que teve de diferente foi que a nossa prova de neuro não foi propriamente uma prova, foi um trabalho em dupla, que a professora passou 2 casos pra gente, e aí a gente tinha que resolver esses casos com base em tudo que a gente aprendeu nas aulas. E sendo bem sincera, eu acho que foi bem mais difícil do que fazer uma prova. Muito mais, porque tinham várias perguntas, a gente tinha que revisar alguns sistemas. Então, por exemplo, teve um caso lá que foi sobre cerebelo. A gente tinha que escrever um texto revisando suscitamente tudo sobre cerebelo, fazer algumas mídias, então vídeos, podcasts, qualquer coisa que fosse uma mídia para agregar mais pro trabalho e colocar lá. Teve até um Medvlog que eu coloquei no final, uma das mídias que a gente fez, eu vou deixar linkado aqui. Mas, assim, foi um trabalho muito trabalhoso, literalmente, que custou muito, muito estudo, custou muitas horas. Então, acho que valeu a pena porque eu aprendi tudo que tava naquele trabalho, porque eu tive que ralar muito. Mas a gente não teve uma prova propriamente, a gente teve trabalho de neurofisiologia. E uma coisa que vocês perguntaram muito pra mim durante esse ano foi como estavam as minhas notas, porque eu acho que foi um ano que eu acabei postando mais da minha rotina, no semestre, né? Que eu acabei postando mais da minha rotina, dos meus treinos, quando eu saía, etc. Tudo eu postava pra vocês e aí vocês perguntavam: como tá as suas notas? Eu ficava tipo, como assim, gente? Como? Quando as minhas notas entraram em pauta no meu próprio Instagram? E aí eu acho que eu comecei a associar que por eu estar postando mais eu treinando, mais eu fazendo yoga, etc., as pessoas acharam que eu não estava estudando. Não sei com que lógica, mas eu recebi muito desses comentários. E assim, todas as minhas notas foram acima de 8,5, a maioria acima de 9, então foi um semestre que eu estudei muito, mas eu também priorizei cuidar da minha saúde física e mental, que eu vou contar daqui a pouco, das minhas atividades extra faculdade. Materiais. Eu vou fazer um vídeo dos materiais pro próximo semestre. Se eu lembrar, eu linko aqui, mas
Se ele não tiver linkado aqui, entra lá no meu canal, que talvez ele já esteja disponível. E esse foi o ano que eu finalmente usei meu estetoscópio. Porque a gente sempre fica ansiosa, né? De tipo, nossa, eu quero usar logo meu esteto, não sei o quê, quando a gente vai usar esteto. E eu só usei agora no terceiro semestre, nas práticas do hospital. E era uma coisa que realmente você tinha que ter. Eu vou mostrar ele, peraí. Então, de materiais, eu tenho essa bolsinha, que é do Atelier Handmade, que eu vou deixar aqui na descrição também. Eu usei bastante o meu esteto. Tipo, pra mim, esse semestre foi indispensável. Eu usei também nas práticas de neuro o martelinho pra evocar reflexo. Então, tinha que ter pra você examinar o paciente. E aí, eu coloquei uns brilhinhos nele. Aqui, ó, tá vendo? E o aparelho de pressão. Pra mim, de PA. Foi útil, mas no hospital sempre tinha, então não sei se compensava. Oxímetro eu não tenho, mas eu acho que teria sido bom também. Talvez pro próximo semestre eu compre um oxímetro. E também uma coisa que eu usei bastante esse semestre foi uma prancheta para levar para as práticas do hospital. Tipo, para mim isso fez toda a diferença. Eu não queria levar o iPad para ficar anotando. E até porque a gente dava pro preceptor a anamnese escrita à mão. Então não adiantava muito eu escrever no iPad, escrever no computador. Aí eu comprei essa prancheta aqui, que ela abre. E aqui eu colocava, sei lá, alguma colinha que eu esquecia de perguntar, alguma coisa assim, colocava aqui dentro. E aqui eu escrevia a anamnese do paciente. E aí, assim, de fundamental também, eu acho que é um dispositivo eletrônico que eu usei, no caso, foi o meu iPad, que eu usei ele para anotar as aulas, tudo, eu anotava tudo pelo iPad. E meu computador, que eu usava para fazer prova só. Mas, assim, de material essencial que eu tive foi isso. Livros eu sempre baixava online, ou pegava uma na biblioteca da faculdade, mas raramente eu pegava livro físico. Só pegava livro físico quando não tinha online na biblioteca virtual que o Einstein disponibiliza. Porque eu não gosto de ficar andando com uns livros pesados, sabe? Então eu preferia sempre pegar online. De material era isso pra faculdade, aí, enfim, acho que cada faculdade muda. Ah, e meu jaleco também, né? Que era obrigatório usar jaleco nas práticas. Ai, quase esqueci de falar, hein? Da minha Tuyo, que foi meu material, que eu não largava dela por nada. Tem cupom pra vocês também. É minha baby, pra me manter hidratada. Meu material essencial que combina com tudo, tá? Aqui, ó, tudo combina entre si. E agora vamos falar sobre atividades extracurriculares. Semestre passado, eu tinha participado do simpósio de dermato como organizadora e tinha começado a me envolver numa iniciação científica. Mas todo mundo tinha me falado que esse semestre era muito difícil e eu ia ter que estudar muito. E aí eu comecei a pensar em vários fatores que englobam as minhas decisões sobre novos projetos, novos órgãos, novas coisas que eu possa entrar na faculdade. Primeiro, eu moro longe. Moro 1 hora da faculdade, então 2 horas do meu dia já são roubadas pelo trânsito. Eu trabalho com internet, então eu tenho que separar boas horas semanais para eu editar meus vlogs, para eu postar as coisas nas minhas redes sociais. E era um ano também que eu tinha como meta correr 10 quilômetros e focar para fazer yoga, para treinar e cuidar da minha saúde física e mental também em tudo isso que ia acontecer nesse semestre. Então eu falei, calma, vamos primeiro passar de semestre? Não vamos se envolver em nada? Uhum. Vamos focar, vamos focar em cuidar, em ficar com a mente sã, em correr, em ter momentos de paz, em focar no canal, em focar nas minhas redes sociais, em dormir bem. Vamos. E deu certo, eu fiz isso, não me envolvi em grandes coisas, só entrei para monitoria de células e genes, que era um desejo meu, que eu queria muito participar dessa monitoria.
Então, de atividade extracurricular só teve a monitoria. Por tudo isso que eu falei, eu confesso que eu tava com medo desse semestre. E eu acho que foi uma ótima escolha, porque foi um semestre que eu fiquei bem na cabeça, eu cuidei de mim mesma, eu corri, eu fiquei com as minhas amigas, fiquei com a minha família, então eu achei que foi uma ótima escolha. Semestre que vem, como continuam as mesmas matérias, eu acredito que eu vá me envolver em um órgão só, que eu vou escolher. E aí no próximo analisando o semestre eu falo pra vocês. Mas eu não quero me atolar de coisa, porque eu não dou conta. E eu acho isso uma coisa bonita em mim mesma, porque eu olho pra minha vida como ela é. Tipo, eu não posso inventar de fazer um monte de coisa sendo que eu não vou dar conta. Não faz sentido eu me envolver em 10 órgãos, em 20 projetos, sendo que eu já tenho YouTube, sendo que eu já tenho meu Instagram, sendo que eu já tenho uma mente pra cuidar, um corpo pra cuidar. Entendem? Então, a minha prioridade é, lógico, é o currículo da residência, tô correndo atrás, tô me informando, mas eu quero terminar a faculdade sã, gente, quero. Eu não quero enlouquecer ao longo da faculdade, então eu preciso ter tudo isso em mente, sabe? Que se for um semestre mais difícil, tem que dar uma segurada. Se for um semestre mais tranquilo, talvez eu possa começar a pensar em outras coisas, em pensar numa iniciação científica, pensar em algum projeto, em entrar em algum órgão. Mas nesse semestre, escolhi que a prioridade ia ser a minha cabeça e as minhas notas. Então, deu bom. Continuando, vocês me pediram para mostrar as minhas anotações, e quase 100% das minhas anotações eu fazia tudo pelo GoodNotes, aqui pelo iPad, e eu faço por teclado. Eu não faço à mão, porque eu acho que eu não dou conta, os professores falam muito rápido. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal aqui pra mostrar. Esse aqui é meu GoodNotes, eu divido ele em pastinhas. Vamos ver aqui, ó, semiologia. Aí eu tenho os cadernos, tá vendo? Que aí eu vou anotando, às vezes eu tiro foto dos slides, às vezes eu só anoto em texto corrido. Depende muito de como é a aula, como é a didática do professor, como eu consigo absorver também o conteúdo, porque eu acho que é importante também a gente ter em mente que a gente precisa anotar para posterioridade, né? Para quando a gente estiver estudando para prova, revisando alguma matéria. Por exemplo, a PS, eu fazia bastante escrito à mão, ó, tá vendo? Dependia bastante. Às vezes eu fazia também alguns docs, alguma coisa que era, assim, 100% escrita. Eu fazia por meio de docs do Google mesmo. Então, tipo, às vezes eu gostava de anotar em tabelas. Isso aqui é minhas anotações de GH. Eu gostava de fazer tabela, porque eu achava bem simples, assim, você colocar em quadros. Então, acho que depende muito da matéria e como eu me sentia confortável em anotar durante a aula e como era bom para mim também fixar o conteúdo e conseguir estudar depois. Então, tinha essas variações, mas a maioria era tudo no GoodNotes mesmo, pelo meu tecladinho, que eu acho ótimo. Próximo tópico, faltas. Vocês me perguntaram também sobre faltas. E, pelo menos na minha faculdade, você pode ter 25% de falta. E se você faltar porque você foi ao médico, você tem atestado, você não abona a sua falta, você só justifica. Então, se você faltar 25% com atestado, você continua tendo 25% de falta. Só que vai estar justificada pelo atestado. Como eu estudei ao longo desse semestre, como eu falei para vocês, foi um semestre de muito aprendizado, tanto pessoal, mas como estudar mesmo, como era a minha forma ideal de estudo. E aí, esse ano eu prezei bastante por métodos ativos. Então, na maioria das vezes, eu assistia a aula, anotava normal ali durante a aula, e depois, no meu estudo, eu fazia flashcards da aula que eu acabei de ver. Então, eu pegava os pontos mais importantes e fazia a Anki. Com a pergunta, a resposta, ou às vezes alguma imagem, dependia bastante.
E aí depois eu ia revendo esses flashcards, principalmente para semiologia. Toda aula eu fazia flashcards e estudava depois. E aí na véspera da prova, ou quando eu estivesse próximo da prova, eu revia todos esses anques e revia as minhas anotações também. E aí se eu não tivesse boas anotações da matéria, aí eu estudava pelas anotações dos meus amigos, ou até mesmo de anotação de veterano. Eu sei que não é muito indicado, mas sei lá, gente, às vezes é o que a gente tem, né? Vou mentir, não. Tinha momentos que eu olhava e falava, gente, que anotação caótica. E aí eu dava uma olhadinha nas anotações de veterano, dos meus amigos, etc., e ia complementando. E outra coisa que eu fiz esse ano que foi muito bom foi estudar em grupo com os meus amigos. Então a gente se reunia para fazer questões, ou para fazer alguns flashcards juntos, ou para revisar mesmo o conteúdo, e era muito bom. Tipo, é muito bom você estudar com amigo, porque parece que fixa as coisas na cabeça. Então, esse semestre foi assim, basicamente flashcards e estudo com os amigos, que eu achei que foi ótimo. Enfim, queria falar um pouquinho da minha vida fora da faculdade, que pra mim foi tão importante esse semestre. Corri os meus primeiros 10 quilômetros, que era a minha meta no começo do ano. Então, me dediquei aos meus treinos, treinava direitinho toda semana, corri. Postei mais aqui no YouTube e nos Medvlogs, postei também mais no TikTok e no Instagram. Então, foi uma coisa que me deixou muito feliz, que era uma das minhas metas, conseguir aumentar esse volume de postagens, de stories, de reels, tudo. Consegui fazer mais yoga, mais musculação, que também era uma das minhas metas e continua sendo uma das minhas metas para esse ano. E passei mais tempo com a minha família, os meus amigos, descansando, que era importante também. Então, foi um semestre de muito estudo, mas foi um semestre que eu consegui me cuidar também, cuidar do meu coração, cuidar da minha cabecinha, cuidar do meu corpo, que eu acho que é tão essencial durante a faculdade. E fiquei feliz, foi um semestre bom. Terceiro semestre acabado, finalizado, e pode vir o quarto, porque eu estou preparada. E aí eu pensei em, depois de fazer o analisando o quarto semestre, fazer analisando o ciclo clínico como um todo aqui com vocês. O que vocês acham? É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e comentar alguma coisa legal se você viu até aqui. Então, comenta terceiro semestre. Aqui no vídeo, se você viu até aqui, aí eu vou saber que você viu até aqui e aí eu vou ficar feliz. E aí eu vou continuar gravando 1 milhão de vídeos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ilustrado um pouquinho de como foi esse semestre. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários também que eu vou ler. Lerei. Tá bom? Um beijo.